Vocês podem estar se perguntando, mas por que o papo de estágio, né? Só que aqui, gente, o papo ele é diferente. É estágio e oportunidade. Por isso que eu estou aqui com a Renata. Isso. E a Renata é empresária e diretora da Super Estágio, que é uma nova empresa que está chegando aqui para o norte, aqui para nossa Belém do Pará. E a Renata vai explicar para a gente exatamente o que é esse estágio que é de oportunidades. Renata, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, porque o programa é exatamente isso, também com intenções de levar oportunidade para o nosso público. E hoje eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso, né, Renata? Isso. Então fale para a gente sobre a Super Estágio. O que é que a Super Estágio vai fazer por todos nós aqui? Show. Sander, primeiro eu também quero te agradecer, uma honra estar aqui no programa com você, inclusive estreando a nossa casa nova, é a primeira gravação que a gente faz aqui, né? Estamos já na nossa sede, que vamos inaugurar em breve. Desde já, você já está convidado para a nossa inauguração, estamos fechando a data ainda. Mas o que é a Super Estágio? A Super Estágio ela é uma agência integradora, tá? Que trabalha o público das instituições de ensino, os estudantes e as empresas. Tá? Então, quando você fala assim, estágio como oportunidade, o estágio como oportunidade, ele não é uma oportunidade só para o estudante que faz o estágio, não. O estágio ele é uma oportunidade também para as instituições de ensino, também para as empresas, e é sobre isso que a gente vai falar aí nesse nosso bate-papo. Ah, então o que podemos entender é que não é só uma questão de estágio por estágio, né? Aquilo que a gente já conhece do estágio, de que a pessoa está numa faculdade, está fazendo algum curso técnico, enfim, cursos em geral e precisa fazer lá aquele estágio, que às vezes a gente até chama de estágio obrigatório do curso que nós estamos fazendo, né? Então, é bem legal explicar que é diferente, né? Sim, com certeza. O que acontece? Por que a gente fala que estágio é oportunidade não só para o estudante? Um dos principais, e você me apresentou como empresária, como empreendedora, além de ser diretora da Super Estágios, eu também tenho uma empresa de contabilidade, que é a minha formação, né, de nível superior, eu sou contadora. E o que a gente percebe? Um grande calcanhar de Aquiles nas empresas é pessoal, é você contratar certo, é você engajar esse pessoal na cultura da tua empresa. Então, quando a empresa ela traz um estudante, seja ele, como você mencionou, de nível médio, de nível superior, para dentro da empresa, para absorver a cultura da empresa, ela tem a oportunidade de garimpar talentos, ela tem a oportunidade de formar uma pessoa que está adquirindo o conhecimento teórico de forma prática dentro da sua cultura empresarial. Então, por isso que o estágio não é uma oportunidade só para o estudante, é para a empresa também, para que ela possa, depois de um tempo, transformar esse estagiário em um funcionário efetivo, se ela assim o desejar. Sim, sim. Então, por mais que nós estamos aqui falando sobre estágio, mas você está falando da importância que essa empresa tem dentro desse contexto, né? Então é um pouquinho mais o empresário, mais a empresa em busca desse estagiário, né?
Com certeza. E assim, hoje a gente vive em um mundo em que as empresas também têm que cumprir um papel social. Então, além da oportunidade que a empresa tem ao contratar um estagiário de formar alguém do seu interesse, ela também está oportunizando para a sociedade, está oportunizando para esse estudante a oportunidade de vivenciar a sua formação na prática. Então, ela também cumpre um papel social quando ela abre na sua empresa a oportunidade com o estagiário. Isso a gente está falando sem mencionar um aspecto que para qualquer empresário é muito relevante, que é o aspecto de que você consegue ter pessoas capacitadas e qualificadas trabalhando para você, cumprir essa função social e, ao mesmo tempo, aumentar o seu lucro, diminuir custos de contratação, contratar pessoas de forma legal e regular, sem se expor a problemas trabalhistas futuros. Mas agora, Renata, tem alguma coisa a ver com o menor aprendiz? Porque a gente sabe que tem, né, as empresas que dão oportunidades, né, para esses jovens e que entram na empresa como menor aprendiz. É isso ou não é? Não, Sander. São duas coisas totalmente diferentes. Isso é uma confusão muito comum, acontece muito das pessoas confundirem e dá um programa inteiro para a gente falar só sobre a diferença entre estagiário e menor aprendiz. Mas eu vou pontuar algumas coisas, tá? Então, por exemplo, o menor aprendiz, ele não tem uma relação de estágio, ele é estabelecida uma relação de emprego. Ele tem que ser contratado pela empresa, a empresa vai ter todos os encargos trabalhistas, existe uma idade específica em que o estudante tem que estar para ser menor aprendiz, ele tem que fazer um curso técnico específico, então existe uma série de diferenças. Já o estagiário, ele não precisa exatamente ter aquele curso técnico, ele pode estar apenas cursando o ensino médio, por exemplo? Exatamente. Esse já é um ponto de diferença bem significativo. Quem pode ser estagiário? Tá? Qualquer aluno que esteja regularmente matriculado no ensino médio, seja o médio normal, seja o médio técnico, qualquer aluno de ensino superior, alunos que estejam cursando o EJA, a Educação para Jovens e Adultos. Então, você tem um leque maior de opções para os estágios e o estagiário, ele não é funcionário da empresa. O estagiário, ele tem uma relação que não é trabalhista com a empresa. Então, ele não vai ter a carteira assinada, o que vai existir é um termo de estágio, tá? Ele não vai ter os encargos sociais todos, e como contadora e empresária, a gente sabe que muitas vezes o empresário até precisa, mas evita fazer uma contratação, porque ele sabe que ele tem salário, 13º salário, férias, 1/3 de férias, INSS, FGTS, vale transporte, vale alimentação. Então, você quer pagar um salário maior e você não pode, porque incidem todos esses encargos trabalhistas, e sobre o estagiário não incide nada disso. Já sobre o menor aprendiz incide. Então tem uma série de diferenças aí. A gente marca um outro bate-papo pra gente falar só sobre a diferença do estagiário e do menor aprendiz. Ou então, quando você empresário e você aluno, né, quiser bem mais informações, você vem aqui na Super Estágio com a Renata. Exatamente. Que você vai ter todas essas informações aí. Mas assim, Renata, a Super Estágio, ela tem algum segmento empresarial ou pode ser qualquer empresário? Essa é uma outra pergunta muito interessante, Sander. Tem gente que pergunta assim pra gente, quem pode contratar estagiários? Só grandes empresas? Precisa ter quantos funcionários para contratar um estagiário? E na matéria sobre estágio existem várias místicas que a gente tem que ir desconstruindo aí. Então, assim, qualquer empresa, seja ela pequena, média ou de grande porte, pode contratar estagiário. Qualquer empresa, seja ela privada ou pública, pode ter estagiário.
profissionais autônomos que não têm CNPJ, mas que têm registro de classe. Então a gente fala de um médico, de um advogado, de um contador, de um arquiteto, de um engenheiro, de um farmacêutico, qualquer profissional liberal que tenha registro de classe também pode fazer a contratação de estagiários. Mas, Renata, eu não preciso ter 5 funcionários no mínimo, eu não tenho que ter pelo menos um funcionário contratado. A lei do estágio, ela não estipula isso como um fator obrigatório, tá? Na verdade, existe uma métrica. Se você for contratar aquele aluno que é o aluno regular do ensino médio, para esse caso, sim, você tem que observar uma proporcionalidade, que se você tem de 1 a 5 funcionários, você pode ter um estagiário do ensino médio. E vai crescendo, tá? Se você tem de 6 a 10, pode ter 2, e assim sucessivamente. Até quando você tem, a partir de 20 funcionários, tá? Você pode ter 20% do seu quadro como estagiários. Mas isso é se você optar por contratar como estagiário um aluno do ensino médio. Se for um aluno do ensino médio técnico, se for um aluno de nível superior, a gente observa uma outra regrinha. Qual a regra que a gente tem que observar nesse caso? Você precisa ter um supervisor e pode vincular esse supervisor até 10 estagiários. Então, isso dá uma ideia do leque de opções que as empresas têm para contratar. Então, eu sou contadora, não tenho nenhum funcionário registrado, mas eu posso supervisionar o trabalho dos estagiários, eu posso ter até 10 estagiários trabalhando comigo. Sim, sim. Tá? Então é importante que o empresário saiba que tem essa parte legal do estagiário, né? Com certeza. Existe uma lei que regula a relação de estágio. Então, isso é muito importante que se diga. Por quê? O que a gente observa? A gente observa algumas pessoas com estagiários dentro do seu negócio, mas que esse estagiário não está de forma regular. É importante o empresário saber que existe uma lei e que o que está estabelecido na lei tem que ser seguido. Se eu contratar o estagiário de qualquer maneira, se eu não tiver convênio com a instituição onde esse estagiário estuda, se eu não cumprir os requisitos legais, que a gente até vai falar um pouquinho sobre esses requisitos em um outro momento, né, ao longo aqui do nosso bate-papo, eu posso ter sim problemas, sérios problemas, tá? Porque aí descaracteriza o aspecto do estágio e aí passa a ser uma relação trabalhista normal. Então o Bom Dia com Dicas é uma empresa e eu abro 2 vagas lá. Aí eu procuro a super estágio. Aí como funciona essa relação? Exatamente. Funciona da seguinte maneira. Você não tem expertise na lei do estágio. O Bom Dia com Dicas, ele tem um outro foco. Trazer dicas, fazer as gravações. Você não sabe como contratar, você não sabe como selecionar, você não sabe o que você tem que exigir desse estagiário. E aí você vem até a super estágio. Nós fechamos um contrato com você. Nós temos alguns diferenciais em relação a outras agências integradoras, principalmente por sermos uma empresa privada, foi feito um investimento muito grande em tecnologia, então você não precisa vir fisicamente ao nosso espaço. Óbvio que a gente vai adorar te receber, servir um cafezinho, mas digamos que você lembrou que você quer abrir essas 2 vagas de estágios no final da sexta-feira, 7 horas da noite, na hora que você estava saindo para aquele sextou, você lembra, não liguei para Renata no super estágio para abrir minha vaga. O que eu faço? O que eu faço? Você já é nosso cliente, a gente já estabeleceu uma relação com você, a gente criou para você um acesso dentro da nossa plataforma e aí você vai entrar lá na plataforma, vai
abrir as suas vagas de estágio dizendo qual aluno você quer de qual curso, em qual período, onde você quer que ele more mais próximo, pode ser de toda a área metropolitana de Belém, quanto que você vai remunerar com a bolsa, qual vai ser o auxílio transporte que você vai dar para esse estagiário. Coloca tudo isso no seu painel e vai para o seu sextou. Poxa, tá? que bom. O que acontece? A nossa plataforma, ela vai fazer uma busca entre os estudantes que já estão na nossa base de dados, quem a gente tem aqui na nossa base de dados que atende a necessidade do Sander. Amanhã, quando você acordar, tomar aquele seu belo café e abrir o seu notebook para olhar os seus e-mails, você já vai ter um e-mail, provavelmente da Superestágio, dizendo: Sander, eu encontrei a pessoa X, a pessoa Y e a pessoa Z com o perfil que você quer. Você vai poder abrir o perfil dessas pessoas, você vai ter um link lá onde você já pode mandar uma mensagem de WhatsApp, um e-mail para esse candidato, se você se interessou por ele, dizendo: pessoa X, eu quero fazer uma entrevista com você na segunda-feira às 9 horas da manhã. Pessoa Y, eu quero fazer uma entrevista com você às 11. Pessoa Z, eu quero fazer uma entrevista com você às 14. Então, você ganha celeridade no teu processo, viu? Você não precisou se deslocar até aqui, você não precisou nem ligar para que a gente fosse até você, para que esse perfil fosse desenhado. Então, essa tecnologia toda dá celeridade, ajuda esse processo, para que esse processo aconteça e que na segunda-feira, né, a gente indica geralmente 3 alunos por vagas, tá? Se nessa nossa busca inicial nós não conseguimos encontrar as pessoas com perfil que você selecionou, porque você é uma pessoa exigente, você quer que o seu estagiário, ele, além de falar o português muito bem, ele também tenha noções de espanhol e inglês, e a minha base de dados tem aluno que ainda não se cadastrou com esse perfil. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai divulgar a sua vaga na nossa base de dados, de contatos, de network, de redes sociais, para que a pessoa que você quer, do jeitinho que você quer, seja direcionada para você. Ah, muito bom, Renato. E focando no estudante, né? Você falou assim da questão dos dados, né? Que às vezes a empresa exige. Então é importante eu, enquanto aluno, né? No caso, eu ainda estou estudando, mas eu preciso ter cursos, me capacitar para poder eu ter um cadastro que possa chamar a atenção desse empresário. O que a gente pode falar sobre isso? Com certeza absoluta, tá? O que acontece, Sander? O estudante, ele tem uma plataforma própria. Tá? Então, você que é estudante, o que você vai fazer? Você vai entrar no site da Superestágios, www.superestágios.com.br. Lá tem um link para a empresa e para o estudante. O estudante, ele se cadastra no link do estudante, ele preenche um perfil, nesse perfil ele vai dizer alguns dados pessoais, a instituição que ele estuda, o curso que ele estuda, em que período ele está, se ele tem outras qualificações. Então, eu tenho o nível intermediário de inglês, eu tenho um curso de informática. A gente sabe que quanto mais qualificado, mais fácil vai ser para esse estudante encontrar a vaga que ele precisa. Tá? Então, todo o cadastro é feito automático, ele recebe um login e uma senha, tudo que ele precisa subir de documento, tudo também é feito de forma digital, de forma eletrônica. Ele vai poder vir aqui também tomar um cafezinho conosco, conhecer a nossa sede, que é bem colorida, bem iluminada, que tem um astral jovem, mas só se ele quiser fazer uma visita pra gente mesmo. Ele não precisa ter o dinheiro do ônibus, que muitas vezes falta, para poder vir aqui, deixar um currículo, saber se apareceu alguma vaga. Tudo isso ele faz em um computador, em um notebook e até do seu celular. Poxa, então é muito interessante, porque o aluno, no caso, né, o estagiário,
melhor dizer assim, ele terá as orientações da superestágio, né? No que ele pode melhorar, no que ele pode fazer, que tipos de empresas também, né, estão mais procurando a superestágio e ele ir por esse caminho, sim ou não, Renata? Sim, inclusive a nossa plataforma tem cursos, tá? Um diferencial que nós temos, tá, Sander, que assim, hoje, o que a gente percebe, como eu já falei anteriormente, existe muitas vezes rotatividade muito grande nas empresas, porque a empresa ela não consegue contratar a pessoa com o perfil correto. Então, nós temos dentro da nossa plataforma, eu não sei se você já ouviu falar, uma análise comportamental, que é uma análise DISC. Então, esse estudante ele tem a oportunidade de, na nossa plataforma, preencher os seus dados, responder a um questionário, e esse questionário vai dizer qual é o perfil dele. Ele é mais executor? Ele é mais comunicativo? Ele é mais planejador? Tá? Então, isso ajuda o estudante a se conhecer melhor, porque esse é um fator importante, e isso ajuda as empresas a selecionar melhor. Eu preciso de alguém que vai fazer atendimento ao público. Preferencialmente, essa pessoa não pode ser muito sistemática, não pode ser muito tímida. Ela tem que ser uma pessoa mais comunicativa, mais extrovertida. Não, mas eu preciso de alguém para trabalhar no meu escritório de contabilidade, fazendo inserção de dados, seguindo os meus protocolos, os meus processos. Aí eu já preciso de uma pessoa que não precisa ser tão extrovertida, não vai ter atendimento ao público. Ela vai realmente mais fazer um trabalho técnico. Ela pode ser uma pessoa de um outro perfil, de um perfil mais conservador, de um perfil mais executador, tá? Então, são ferramentas que a Superestágio coloca à disposição das empresas e dos estudantes para que ocorra esse casamento perfeito. E onde entra, por exemplo, a instituição, no caso de ensino, que esse aluno faz parte nesse processo com a Superestágio? As instituições de ensino, ela tem um papel fundamental. Não existe relação de estágio se não houver um vínculo do estudante com a instituição de ensino. É a instituição de ensino que vai capacitar, em teoria, esse estudante. Então, nós firmamos convênio com todas as instituições de ensino para que o empresário ele esteja respaldado de que esse aluno sim está estudando, o aluno ele tem que comprovar periodicamente o vínculo dele com a instituição. A instituição também ela tem alguns aspectos técnicos que ela tem que observar. Então, eu vou direcionar o meu estudante para uma empresa. Em quais condições o meu estudante vai estar trabalhando? Quem é o professor que eu posso direcionar para que ele seja o supervisor desse estágio pela instituição, não só pela empresa? Então, a própria lei do estágio, ela estabelece algumas diretrizes que as instituições de ensino têm que seguir, mas principalmente é a instituição de ensino que vai validar que qualquer pessoa possa estagiar. Se eu não tenho vínculo como instituição de ensino, eu não posso ser estagiário. Tá. E como diz bem aquele ditado, né? Quem trabalha quer receber. Como é? Explica pra gente, Renata, como funciona essa questão da remuneração do estagiário, quais são os direitos que ele tem, como é que ele vai receber essa parte aí da renda, né? Porque ele vai estar ali como estagiário, mas ele está ali trabalhando, né? Exato. Aqui, tá, Sander, a gente entra num ponto que é bem interessante, que existe uma diferença. Tá? Existem dois tipos de estágios. Tem um estágio que a gente chama de estágio obrigatório e tem um estágio que a gente chama de estágio não obrigatório. Qual a diferença, Renata? O estágio obrigatório é aquele que você, como estudante de jornalismo, que eu, como estudante de contabilidade, tem um período do curso, lá na minha grade curricular, que eu tenho que apresentar um relatório de estágio. É a instituição de ensino que me exige essa comprovação. Sim. Tá? Esse é o estágio obrigatório. Ele
pode não ser remunerado. Então, a empresa pode ter um estagiário sem remuneração? Pode, se ele estiver cumprindo um estágio obrigatório. Sim. O estágio não obrigatório é aquele estágio em que o próprio estudante, eu entrei no primeiro ano do ensino médio, eu estou no primeiro semestre de faculdade, eu já posso procurar um estágio? Já. Esse estágio é o estágio não obrigatório. Esse necessariamente tem que ser remunerado. Quanto que eu vou ter de remuneração pelo meu estágio? Isso é o empresário, é a empresa que determina. A lei do estágio, ela não estabelece um valor mínimo, não é igual ao salário, Sim. que existe um salário mínimo. Então isso quer dizer que o estagiário pode receber uma bolsa de R$100? Pode. Pode receber uma bolsa de R$1.000? Pode. Pode receber uma bolsa de R$10.000? Pode! O estagiário do Sander, provavelmente com inglês avançado, mandarim, espanhol, ele vai ter que pagar mais ou menos isso daí. Oh, meu Deus. Tá? Então, isso é importante que fique claro, tá? Tanto para o estudante quanto para o empresário. Né? Por quê? Você vai determinar o valor da bolsa que você vai pagar para o seu estagiário também em função da qualificação que você quer. Se você quer um estagiário que fale mandarim, inglês, espanhol, domine informática, entenda de robótica, você não vai conseguir se você oferecer uma bolsa de R$100. Sim. Então, a gente sempre recomenda um bom senso na determinação da bolsa. Então, o empresário tem liberalidade para determinar quanto ele vai pagar de bolsa. Outra coisa que é obrigatório é o auxílio transporte para o estagiário. E ver que a gente está falando de auxílio transporte, não é vale transporte. Então, esse valor também é livre. Então, quando a gente vai em uma visita, em uma reunião com o cliente, o que a gente orienta ele a fazer? Estabeleça quanto você quer gastar com o seu estagiário, tá? Lembre-se que eu falei já lá atrás que o estagiário ele não vai ter 13º, férias, um terço de férias, INSS, FGTS. Então, faça um comparativo. Se você fosse contratar um funcionário, você teria que pagar ou um salário mínimo, hoje no Brasil R$1.045, ou um salário de categoria, dependendo da categoria que você for contratar esse funcionário, e mais todos esses encargos. Então, se eu tenho um funcionário que eu contratei por salário mínimo R$1.045, normalmente eu pago quase o dobro com todos os encargos trabalhistas que existem. Então, eu vou pegar o que seria R$2.000, R$3.000, eu posso contratar 3 estagiários. Em vez de ter uma pessoa trabalhando na minha empresa, eu posso ter 3, pagando o quê? Uma bolsa de R$800, mais um auxílio transporte de R$100, mais a agência integradora Super Estágio, que vai gerenciar, encontrar esse estagiário para você. Ok? Sim, sim. Então, voltando para a sua pergunta, fiz um rodeio aí, mas eu vou responder objetivamente a sua pergunta. É importante a gente estabelecer esses conceitos, porque são coisas que muitas vezes estão confusas, tanto na cabeça do empresário quanto na cabeça do estudante. Que é importante esclarecer mesmo, né? Que nós estamos aqui para esclarecer. Exato. É dica. É a dica. Então, de oportunidades, é bom esclarecer. Exato. Então, assim, o estagiário ele tem que receber uma bolsa se o estágio for não obrigatório, o auxílio transporte, tem que ser pago um seguro de vida para esse estagiário, tá? E ele tem direito a um recesso remunerado a cada 12 meses que ele trabalha. São as obrigações básicas que você tem com o estagiário. Quando você contrata super estágio, a gente já inclui na nossa prestação de serviço o seguro do seu estagiário. Você não precisa contratar isso fora parte. Sim. Então, entra aí também uma questão que é importante também mencionar, né, Renata? Que você está falando dessa questão da remuneração, entra a questão da jornada de trabalho. Então, tudo isso é organizado também por aqui, né? Isso. A lei do estágio, como eu falei,
ela é o nosso norte. O que ela diz? O estagiário, ele não é um empregado. Ele não pode, por exemplo, ter uma jornada de 8 horas de trabalho. O máximo que você pode contratar é de 1 a 6 horas diárias de trabalho, 40 horas semanais no máximo. Então, todos esses aspectos, como a gente já falou anteriormente, eles têm que ser observados para que você não incorra como empresário ao ter um estagiário na sua empresa em nenhuma ilegalidade. Tempos de pandemia, muito home office. Entra aí também nesse processo? Então, essa é a pergunta de $1 milhão quase, nesse período de pandemia, né? Poxa. Muita gente pergunta isso pra gente. Eu tinha um estagiário, minha empresa vai ter que fechar as portas por causa do lockdown, mas eu vou continuar trabalhando de casa, meus funcionários vão continuar trabalhando de casa, e meu estagiário, ele pode trabalhar de casa? Pode. Não existe nada na legislação que diga que o estagiário não pode trabalhar de casa. O que tem que se observar? Esse estagiário, ele continua tendo a necessidade de ser supervisionado. Então, o trabalho do estagiário, ele sempre tem que passar pelaquela figura do seu supervisor. Então, ele não é um empregado da empresa. Ele não está ali para fazer as coisas de forma autônoma. Se você consegue manter uma supervisão sobre o trabalho do estagiário, não tem problema nenhum, ele pode trabalhar home office. Legal, muito bom saber disso, porque ainda estamos nesse período aí, né, que as empresas estão oferecendo esse tipo de trabalho, né? E Renata, eu acho interessante também te perguntar, quanto tempo, por exemplo, esse estagiário pode ficar nessa empresa? Existe um tempo ou não? Existe um tempo estabelecido na lei. O estagiário, ele não pode ficar em uma empresa por período superior a 2 anos. Tá? Encerrou os 2 anos, ele não pode manter a vinculação com essa empresa. Esse é o tempo máximo que a lei estabelece. Tá. A gente está falando exatamente de estudantes, né? Então, às vezes o estudante tem uma prova para fazer, tem alguma coisa para fazer lá na escola, dependendo do tipo de instituição que ele está. Onde entra essa organização aí de quando ele precisar se ausentar? Esse é inclusive um dos papéis da instituição de ensino. Ela pode disponibilizar para a empresa o calendário de avaliações, por exemplo, e o estagiário, ele tem o direito de, em período de provas, de avaliações, se ele precisar sair mais cedo, a empresa tem que conceder a esse estudante, a esse estagiário, esse direito de sair mais cedo em período de avaliações. É um direito garantido. Eu sei que eles não gostam de faltar no trabalho, mas tem uma leizinha aí em termos de, poxa, eu faltei, como é que eu faço? O que tu pode falar dessa questão? Porque acontece, né? Então, essa tua pergunta é muito interessante, Sander, porque existem algumas místicas. Estagiário pode ter desconto? Sim. Se ele faltar e não justificar o motivo da sua falta, pode sim sofrer desconto no seu ponto, na sua bolsa a receber. Tá. Poxa, Renata, eu quero te agradecer por ter falado aí pra gente dessa nova oportunidade que a gente vai ter aqui, né? A Super Estágio. E aí, bora falar sobre a inauguração, quando é que as pessoas poderão vir aqui, esses jovens aí, esses estudantes. Fala um pouco pra gente aí da Super Estágio aqui. Então, Sander, na verdade, nós estamos com a casa já quase pronta. Deveremos inaugurar nas próximas semanas, mas nós já estamos trabalhando. Tá? Então, nós já estamos operacionalizando. Você, empresário, já pode entrar no site da Super Estágio, fazer o seu cadastro. Você, estudante, já pode entrar no site da Super Estágio, também fazer o seu cadastro, porque o nosso objetivo, como a gente falou aqui ao longo da fala, é promover esse casamento perfeito, trazer essa oportunidade tanto para o estudante quanto para o empresário. Poxa, legal. E como o nosso programa é para dar dicas, eu queria que a Renata desse uma dica aí para nossa galera que está procurando um estágio, esses nossos estudantes aí que buscam tanto essas oportunidades. Então, a dica de ouro no programa de hoje é:
cadastre-se no site da Superestágio. Você é estudante que está em busca de um estágio não obrigatório, preencha o nosso cadastro, o perfil, com as suas informações, com as suas qualificações. Você é empresário que quer economizar, que quer cumprir o seu papel social, que quer garimpar um talento que pode fazer toda a diferença dentro da sua empresa, também se cadastre no site da Superestágio, que nós teremos o maior prazer em atender você e promover aí esse encontro entre aquela pessoa que você precisa para o seu negócio e aquele profissional que está se preparando aí para o mercado. Então, para procurar a Superestágio, basta entrar no site www.superestagios.com.br. Nós também temos as nossas redes sociais, o Superestágio vai estar na legenda aqui para você, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso telefone, e em breve estaremos atendendo aqui no nosso endereço, que fica no bairro de Umarizal, na verdade Nazaré já, na Travessa Van de Kolk. E dentro de poucos dias estaremos divulgando aí o nosso endereço, e você também pode vir tomar aquele cafezinho, aquela água com a gente. Bem, gente, então esse foi o nosso programa de hoje, levando para vocês aí oportunidades, tá bom? Então não esqueçam, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais, e é isso aí, gente, oportunidades para vocês sempre. Um grande obrigado. Obrigada.